Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 9 do livro 11 aqui dos Irmãos Karamazov, que é um romance do Fyodor Dostoiévski. Este vídeo que você está vendo agora, ele vai fazer parte de dois projetos de leitura que estão acontecendo aqui no canal. O primeiro deles é, claro, o projeto de leitura coletiva aqui dos Irmãos Karamazov. Então, caso você aí um dia se aventure e deseje ler aqui este romance, eu vou deixar o link para a playlist com as nossas discussões lá embaixo no box de informações desse vídeo aqui, para que você possa ir nos acompanhando. E o segundo projeto do qual esse vídeo aqui vai fazer parte é o projeto em que nós pretendemos aí ler uma série de representações do Pacto Fáustico e do diabo dentro da literatura e dentro da arte de uma maneira geral. É claro que como este capítulo sobre o qual nós vamos falar hoje é um capítulo que ele se encontra em um ponto muito adiantado do romance, afinal de contas é um dos capítulos finais do segundo volume aqui dos Irmãos Karamazov, é evidente que eu tentaria aqui dar o mínimo de spoilers possível. Só que é preciso que eu diga desde o início que, em linhas gerais, esse daqui vai ser um dos pontos mais importantes para o desenvolvimento do enredo deste romance aqui, porque neste momento da leitura nós vamos acompanhar então a tão esperada crise do Ivan Karamazov. Para aquelas pessoas que já estão acompanhando o projeto de leitura coletiva deste romance aqui, vocês devem estar lembrados que, primeiro, ao longo de todo esse segundo volume, nós fomos acompanhando a crise desses irmãos, que vão se colocar em uma posição limítrofe, em uma posição tensiva entre a fé e a razão. E esses dois elementos, eles vão ser muito importantes para todo o desenvolvimento aqui do argumento central deste romance. Mas enfim, e essas crises vividas por esses irmãos aqui ao longo do livro 2 já haviam sido anunciadas no final do volume 1 aqui dos Irmãos Karamazov, no momento da transcrição dos sermões e mesmo da vida do Padre Zósima, que é o líder religioso ali, para aqueles que não leram o romance ainda, que vai, enfim, ser uma espécie de mestre, de líder espiritual do Alyosha, que é o irmão mais novo aqui dos Irmãos Karamazov. Pois bem, e para aquelas pessoas que, novamente, já começaram a leitura do romance e acompanharam, evidentemente, as nossas discussões aqui, vocês devem se lembrar também que as crises do Alyosha e do Dmitri, elas acabaram se intensificando ou pelo menos se resolvendo no momento em que esses dois personagens estão dormindo e tem um sonho que, de um certo modo, acaba lhes proporcionando, lhes propiciando uma revelação a partir da qual esses dois irmãos, o Dmitri e o Alyosha, passaram a assumir uma posição escolhendo entre o caminho da fé e o caminho da razão. Tudo isso eu já disse em vários momentos aqui ao longo desse projeto de leitura coletiva e eu estou apenas fazendo aqui um pequeno sumário, evitando todo e qualquer tipo de spoiler para aquelas pessoas que enfim estão apenas acompanhando lá o projeto da representação do Pacto Fáustico e da figura do diabo. Com isso nós chegamos então a essa terceira e última crise que já vinha se anunciando há algumas páginas e que vai acabar levando o Ivan, que é o irmão do meio, ao colapso mental. E daí é preciso que eu dê aqui uma pausa para poder explicar àqueles que não estão acompanhando a leitura do romance quem são esses personagens aqui. Toda essa crise pela qual o Ivan vai passar, e eu vou falar disso antes que eu me esqueça, mas enfim, toda essa crise que o Ivan vai passar aqui ao longo desse capítulo 9, sobre o qual nós vamos conversar hoje, ela nasce principalmente por conta do sentimento de culpa que vai tomando cada vez mais esse personagem que acredita piamente que tem uma parcela de culpa na morte de um dos personagens centrais aqui do livro, que eu não vou falar quem é, porque quem já leu o livro sabe de quem eu estou falando, e quem não leu não vai, enfim, receber esse spoiler. Mas o fato é que, ao longo aqui dos Irmãos Karamazov, para aqueles que não conhecem o romance, nós vamos acompanhar então a história de uma família. Então você tem lá
esses três irmãos. O Dmitri, que é o irmão mais velho e que é muito dado ali aos prazeres da carne, então ele gosta de dinheiro, ele gosta de mulheres, ele gosta de beber e esse tipo de coisa. Você tem o irmão, que é sobre quem nós vamos falar mais um pouquinho hoje. O irmão do meio, que é o Ivan. E o Ivan, ele é, dentre esses três irmãos, ele é o mais intelectualizado. Então ele publica artigos em jornal, ele se envolve em algumas polêmicas da intelectualidade russa daquele período do fim do século XIX, enfim. E ele, evidentemente, ele é muito dado a todo um ateísmo crescente que estava ali em voga na Rússia daquele período. E você tem, por fim, o irmão mais novo, cujo apelido é Alyosha, e que ele, como eu já disse para vocês, é muito mais ligado a toda a questão religiosa e esse tipo de coisa. Pois bem, para além desses três irmãos, nós temos também o pai deles, que se chama lá Fyodor Pavlovich. E o Fyodor Pavlovich, ele não foi um pai dos mais exemplares, digamos assim. Daí você vai ter que ler o romance para saber o porquê disso. E é justamente por conta dessa figura paterna em conflito com os filhos que se dá a disfuncionalidade dessa família. Pois bem, e para além do pai desses três irmãos, nós também temos lá um criado da casa que, segundo uma lenda que corre aqui na cidade em que se passam as ações do romance, também é filho do Fyodor Pavlovich, ou seja, ele também é um dos irmãos aqui, ainda que não seja a ele que se refira o título do romance. Pois bem, quando nós pensamos então, e aí é claro, por conta dessa disfuncionalidade, por conta de uma série de reviravoltas que acontecem ao longo do romance, acaba que um dos personagens morre e o Ivan, que é o irmão do meio, que é muito mais dado à intelectualidade, esse tipo de coisa, o Ivan passa a sentir uma culpa cada vez maior porque ele acredita que de algum modo ele possa ser responsável, ele deva ser responsabilizado pela morte desse personagem aí. Só que isso é uma coisa muito importante quando a gente pensa na figura do Ivan, porque uma das coisas mais famosas a respeito deste livro é uma frase que é atribuída aqui ao Ivan, em que é dito que se Deus não existe, como o próprio Ivan acredita, todas as coisas são permitidas. Então, a partir do momento em que você não tem a imagem de Deus, a partir do momento em que você não tem um apoio metafísico, nós não temos que seguir uma moralidade. Nós não precisamos seguir, por exemplo, a culpa cristã e esse tipo de coisa. Paradoxalmente, o mesmo personagem que defende esse posicionamento é aquele que vai se sentir culpado por conta dessa morte, por conta desse assassinato que vai acontecer aqui em algum momento ao longo do romance. Muito bem, postas todas essas coisas, então eu vou voltar ao que eu diria antes de fazer essa pequena contextualização. Quando nós pensamos em todas aquelas circunstâncias que envolvem as crises dos outros dois irmãos, ou seja, toda aquela ideia do sonho, toda aquela ideia de uma crise que, de maneira mais ou menos explícita, se relaciona com a tensão entre a fé e a razão, fica um pouco mais difícil da gente pensar nessa crise pela qual vai passar aqui o Ivan. E ainda mais, essa dificuldade se nos é imposta, digamos, ainda mais quando a gente pensa, por exemplo, que a crise do Ivan vai chegar ao ápice em um momento que pode ser entendido tanto como um delírio, porque o Ivan, por conta dessa culpa toda, ele está, enfim, passando por uma crise mental, quanto por uma... Essa crise ela pode ser entendida também ali como uma espécie de pesadelo e não como um sonho, como acontece lá com os outros irmãos. Então veja que isso é algo a se pensar. Então fica muito difícil entender como que essa crise do Ivan vai se relacionar, pelo menos de uma maneira mais direta, com as anteriores, que colocavam ao leitor essa oposição entre a fé e a razão de uma maneira muito mais explícita. Só que essa oposição, que vai ser uma oposição central ao longo de todo o romance, ela também vai estar presente aqui de algum modo nessa terceira e última crise, que é a crise pela qual vai passar o Ivan. Afinal de contas, nós estamos aqui diante de um personagem que está tendo delírios em que ele conversa constantemente com o diabo. E é justamente por conta disso que eu resolvi incluir essa nossa discussão sobre esse capítulo
nesse nosso novo projeto aí sobre o Pacto Fáustico e sobre a representação do diabo, que no caso aqui dessa crise do Ivan, ganha alguns contornos bem interessantes e que valem a pena a gente se debruçar um pouquinho sobre ela. E pensando ainda neste terceiro momento aqui do romance, a gente tem que pensar que durante essa crise em específico sobre a qual nós vamos conversar hoje, toda aquela tensão entre a fé e a razão, ela vai se explicitar principalmente quando a gente percebe que o Ivan ele vai se dividir a todo momento entre aceitar ou não o diabo como uma realidade possível. Afinal de contas, a gente tem que se lembrar que o Ivan é ateu, mas ao mesmo tempo ele está ali, e ele tem consciência disso, ele está ali sentado e conversando com o diabo. Então veja que aqui nós temos a primeira diferença entre essa representação do diabo e as várias outras que se tornaram clássicas ao longo da história da literatura. Por quê? Ao contrário do que acontece, por exemplo, lá no Fausto, ao contrário do que acontece no Mestre e a Margarida, ao contrário do que acontece no Salmo, ao contrário do que acontece no Evangelho segundo Jesus Cristo, por exemplo, aqui nos Irmãos Karamazov, o tempo todo se põe em dúvida a realidade da existência do diabo e de toda a realidade metafísica que ele representa. Então, quando o Mefistófeles chega lá para fazer o pacto com o Fausto em momento algum se pergunta se é possível ou não existir um diabo, porque afinal de contas o diabo se materializou ali na sua frente. O mesmo acontece com o Jesus lá do Evangelho segundo Jesus Cristo. O mesmo acontece com os personagens ali do Mestre e a Margarida. O mesmo acontece com todas as outras representações que a gente vê ao longo da história da literatura. Aqui não. Ao contrário do que acontece lá no Fausto Goetheano, por exemplo, aqui existe a consciência da impossibilidade do encontro entre este mundo euclidiano, que é o mundo do Ivan, e o mundo não euclidiano, que é o mundo representado e simbolizado ali pelo Satanás. E para aqueles aí que, enfim, acompanharam a leitura do romance, vocês entendem o porquê que eu uso esses termos, né, de euclidiano e não euclidiano. Para aqueles que não acompanharam a leitura, existe um outro momento muito importante aqui ao longo dos Irmãos Karamazov, que é o momento em que se fala da lenda do Grande Inquisidor. Que é um texto escrito pelo próprio Ivan, que é essa pessoa que está em crise neste capítulo sobre o qual estamos conversando. Durante a conversa sobre o Grande Inquisidor, o Ivan ele faz essa oposição entre o mundo natural, digamos, esse mundo mais objetivo, o mundo humano, que é o mundo euclidiano, que é o mundo regido pelas leis da ciência, e existe um mundo em que as leis da ciência não podem ser aplicadas, que é o tal do mundo não euclidiano, que é o mundo metafísico, é o mundo espiritual, é o mundo ao qual pertencem Deus e o diabo. Pois bem, o que acontece é que aqui o Ivan ele tem consciência de que é impossível para a mente humana entender a conjunção dessas duas realidades, dessa realidade euclidiana e dessa realidade não euclidiana. Então veja que essa é a primeira diferença entre essa representação aqui e as demais representações do diabo. Aqui o diabo ele tem a sua existência questionada o tempo todo. Portanto, de uma maneira extremamente sutil, o Dostoiévski ele vai colocar aqui também ao leitor essa oposição entre a fé e a razão que vinha sendo abordada ao longo de todo o romance e que agora vai ser dramatizada ao longo do diálogo entre o diabo e o Ivan, porque afinal de contas nós ainda estamos falando dessa oposição entre a fé, que é simbolizada aqui pelo ato pela possibilidade do Ivan acreditar na existência do diabo e pela razão que diz que o diabo não pode existir ou ao menos não pode se materializar no mundo euclidiano. Então veja que essa oposição fé e razão também está em jogo nessa terceira crise, ainda que ela não seja posta ao leitor de maneira tão explícita quanto o foi nas crises anteriores. E daí, é claro, como esse vídeo aqui se insere em dois projetos, e um desses projetos é sobre a representação do diabo, é preciso aqui, cabe aqui neste momento do vídeo, que eu faça uma pequena observação sobre a descrição desse diabo neste livro, nesse trecho aqui
do romance, porque talvez essa seja a personagem cujos contornos físicos sejam melhor delineados em todo o romance, por conta principalmente da abundância de detalhes descritivos empregados por esse narrador ao descrever o diabo. E esse diabo aqui, ele vai ser uma figura de contornos inteiramente terrenos, sendo descrito ele é descrito aqui como um tipo social russo que vai ser bem frequente na história da literatura do fim do século XIX naquele país. E isso é de uma ironia muito requintada, porque, afinal de contas, apesar de ser o único personagem cuja realidade é posta em dúvida, o diabo aqui é o único que tem os contornos solidamente definidos. Portanto, se ele tem a sua realidade questionada, como os outros personagens podem ser tidos como figuras reais? Então isso é uma coisa a se pensar quando a gente chega neste momento aqui do romance. Porque se você for puxar aí pela sua cabeça, se você aí que leu o romance ou que está lendo, enfim, for puxar aí na sua memória, você vai perceber que nenhum personagem até agora, antes do diabo, foi descrito de maneira física. Todos os personagens é dito que, eles são, o Dmitri ele gosta de bebidas. O Fyodor Pavlovich ele era um devasso. O Alyosha ele tem toda essa aura de santidade. O Ivan ele é um intelectual, esse tipo de coisa. Mas fisicamente nenhum deles foi descrito. Então me parece muito interessante a gente observar a importância que o diabo tem. E essa importância se explicita principalmente quando a gente pensa nessa descrição física que é feita dele. E pensando ainda nessa descrição que é feita do diabo aqui neste momento do livro, ela dá a ele um corpo físico tão real que ele chega inclusive a dizer que tem reumatismo. Então veja que quando ele diz que ele sofre de um mal físico, isso acaba mostrando que ele de fato tem uma existência terrena, ele não é apenas um espírito que está aparecendo ali, e isso é uma coisa muito importante para toda a articulação desse diálogo entre o diabo e o Ivan. Enquanto um tipo social russo, aparentemente esse personagem aqui, ele vai pertencer àquela nobreza aristocrática decadente do final do século XIX, que perdeu grande parte do dinheiro, do poder e da influência pública que tinha, sobretudo depois daquele período das reformas propostas pelo czar Alexandre II ao longo dos anos 60. Talvez a principal, ou pelo menos a mais conhecida, dentre essas reformas tenha sido aquela que proíbe o trabalho servil na Rússia a partir de 1864, se não me engano. E com o fim da escravidão, os grandes latifundiários perderam muito dinheiro e aparentemente é essa classe, é esse tipo social que esse diabo aqui vai estar representando. Que, apesar de não possuir mais todo aquele poder, continua tentando viver como se tivesse todo o prestígio que teve em algum momento do passado. E isso vai se evidenciar aqui nesse personagem, principalmente quando a gente pensa, primeiro, no uso que o diabo faz aqui de frases em francês ao longo do diálogo, o que me fez lembrar, por exemplo, dos personagens lá da família Rostov, do Guerra e Paz, que é um livro lá do Tolstói, enfim. E segundo, essa ideia toda de tentar recuperar um prestígio, ou pelo menos de demonstrar um prestígio social que não existe mais, fica transparente aqui nesse diabo quando a gente pensa também na boa educação e na erudição que ele demonstra ter, o que vai acabar fazendo com que ele se torne uma figura muito simpática, que ele se torne uma figura muito encantadora. E pensando nessa posição social que ele ocupa, é muito fácil a gente entender esse personagem como uma espécie de duplo do próprio Ivan, que vem também de uma família ali que está, como eu falei no início desse vídeo, em ruínas, que está ali passando por essa fase de decadência, não apenas moral, mas também financeira. Então essa ideia do diabo enquanto um duplo do Ivan se evidencia principalmente por conta dessa, ou pelo menos primeiramente, por conta dessa posição social que ambos ocupam, por conta dessa erudição que ambos demonstram ter ao longo de todo esse diálogo, mas isso não parte por aí. Por quê?
Pensando nisso tudo, duas coisas me vieram à mente. A primeira delas foi o meu Fausto, que é um livro do Paul Valéry. Caso você não tenha visto o meu vídeo sobre aquele livro, eu vou deixar o link para ele lá embaixo. Porque naquele livro o Paul Valéry ele demonstra assim, de maneira explícita a decadência do diabo em um mundo moderno. E isso me parece que já está presente aqui de algum modo nesse diabo dostoiévskiano, digamos. E a segunda coisa que acabou me fazendo refletir um pouco pensando nessa ideia toda que eu fui colocando aqui acerca desse diabo é a possibilidade de encarar esse personagem como uma personificação da culpa que o Ivan está sentindo. E essa ideia toda desse diabo ser a personificação da culpa, ela aparece desde o início deste capítulo aqui, que está na página 820. Eu vou pegar aqui para ler esse trechinho para vocês, em que o narrador diz o seguinte: Ivan sabia que não andava bem, mas lhe repugnava estar doente neste momento, nesses instantes fatais de sua vida, quando precisava estar presente, dizer a sua palavra de modo ousado e categórico e justificar-se diante de si mesmo. Então veja que me parece que esse diabo, para além de representar aqui toda essa ideia de uma classe social que está em decadência, o que demonstra a decadência da própria figura do diabo ali naquela Rússia, que estava sofrendo cada vez mais influências do cientificismo vindo da Europa, o que acabou aumentando muito o número de ateus na Rússia no fim do século XIX. Mas enfim, para além de representar isso, esse diabo ele também vai ser ali a personificação da culpa que o Ivan está sentindo ali, porque lembra lá, ele está em crise principalmente porque ele se acha culpado pela morte daquele personagem. Pois bem, essa ideia toda da personificação da culpa por meio de aparições, ela é uma coisa que vai remeter a livros como, por exemplo, lá o Macbeth do Shakespeare. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre essa peça do Shakespeare, eu vou deixar o link para ele lá embaixo. E a primeira metade do vídeo é um momento em que eu falo justamente dessa questão da culpa, do pensamento, da diferença entre o pensamento e a fala, como fica explícita naquela peça. Então, caso você não tenha visto, eu sugiro que você veja aquele vídeo, porque ele vai esclarecer muito bem da posição que o próprio diabo ocupa aqui nessa obra do Dostoiévski. E pensar então nessa representação do diabo como sendo a personificação da consciência do Ivan é algo muito importante, porque enquanto voz da consciência moral desse personagem, que vai se rebelar contra a razão, o diabo acaba ganhando aqui contornos extremamente positivos, ao contrário do que acontece nas demais representações dessa figura, porque é o diabo que acaba levando o Ivan ao caminho da fé. Então, é por representar essa moral que o diabo vai o tempo todo ridicularizar a incongruência entre a culpa que o Ivan está sentindo e toda aquela postura nihilista que ele defendeu e que ele assumiu ao longo de todo o romance. Porque, afinal de contas, se tudo é permitido a quem nega o mundo não euclidiano, pouco importa se você teve ou não algum tipo de responsabilidade na morte de alguém, porque afinal de contas a sua consciência, teoricamente, tem que estar ali tranquila. Portanto, esse diabo aqui, ele vai representar muito bem o conflito entre a necessidade que o Ivan sente em acreditar, ou seja, a fé, e a sua impossibilidade de acreditar em algo que fuja dessa realidade euclidiana que ele tanto defendeu ao longo de todo o romance, ou seja, a razão. Então veja que essa oposição entre fé e razão aparece na necessidade do Ivan acreditar no diabo, mas mesmo na necessidade do Ivan acreditar no discurso que é proposto por esse personagem novo aqui. E daí, pensando então nessa impossibilidade, é através dela que surge a percepção de que o Ivan ele está falando para ele mesmo através do diabo. Portanto, aqui não é mais o homem que se torna um instrumento de Satanás, mas sim é Satanás que acaba servindo aos propósitos humanos. E é claro, além disso,
É dessa impossibilidade, então, em crer em um mundo não euclidiano, é que acaba vindo toda a insistência do Ivan em negar com unhas e dentes o diabo como uma realidade independente e tentando o tempo todo se convencer de que se trata de uma alucinação e não de uma manifestação real e não de uma manifestação, de uma presentificação deste mundo não euclidiano. Só que, ao mesmo tempo, o próprio Ivan, ele acaba não descartando totalmente a possibilidade de se tratar de uma manifestação. Porque, afinal de contas, nós temos sempre que nos lembrar que o Ivan está passando por uma crise que remete a toda aquela ideia da culpa cristã. Então veja que ele está ali em uma saia justa, porque afinal de contas ele não consegue acreditar ali que o diabo exista, mas ao mesmo tempo, até pouco tempo atrás, ele não acreditava que a culpa cristã era uma coisa possível em si. Então veja que ele fica nessa saia justa, nesse entre lugar, nessa zona tensiva entre a fé e a razão. Só que nós ainda estamos falando do diabo, que não seria digno desse epíteto se ele não trouxesse ali consigo algum tipo de inversão ou se ele não possibilitasse a existência do caos ali para a pessoa que ele está teoricamente atormentando. E é justamente disso que advém toda a postura paródica que ele assume, principalmente quando ele vai se referir a todas aquelas ideias que o Ivan teve ao longo de toda a vida como sendo suas. Essas ideias são lá o poema do Grande Inquisidor, uma história que o Ivan compôs ainda na adolescência sobre um filósofo que consegue entrar no paraíso e um texto chamado A Revolução Geológica que o Ivan também escreveu em algum momento de seu passado sombrio. E nesse texto chamado A Revolução Geológica, o Ivan falava basicamente sobre uma sociedade ideal em que o ser humano perderia totalmente a fé em Deus, dando início a uma nova idade de ouro. Essa ideia da idade de ouro é uma coisa bem frequente dentro da obra do Dostoiévski. Ela aparece, por exemplo, no discurso do Kirillov, que é um personagem de Os Demônios. Eu já fiz 2 vídeos sobre os demônios aqui nesse canal, o link vai estar lá embaixo. Essa ideia da Idade de Ouro aparece também em um outro texto do Dostoiévski chamado Sonho de um Homem Ridículo, que também já tem vídeo aqui no canal, e aparece também em um outro romance do Dostoiévski chamado O Adolescente, que ainda não tem vídeo aqui no canal. E aparece também, de algum modo, mesmo no Crime e Castigo, que eu também fiz uma leitura coletiva. Aqui eu vou deixar o link para a playlist com todos os vídeos lá embaixo. Então veja que essa ideia da Idade de Ouro é uma coisa bem frequente na obra do Dostoiévski, mas aqui acaba sendo empregada de outra maneira, de uma maneira pouco usual na obra deste autor. E é claro, para além de nós estarmos aqui falando do diabo, nós estamos falando de um diabo pessoal intransferível, digamos, de modo que ele vai se adequar muito bem a todas as necessidades do Ivan. Tanto é assim que o próprio diabo ele vai se dividir o tempo todo entre reforçar e negar a sua natureza ontológica, a sua natureza metafísica, a sua natureza não euclidiana. O que, segundo o próprio diabo aqui do Dostoiévski, é uma técnica nova de tormento, que nessa nova técnica que esse diabo demonstra aqui, ele vai apresentando em doses alternadas a crença e a descrença, a fé e a razão, o niilismo e a consciência moral. Isso fica claro principalmente em um trecho que se estende das páginas 834 e 836 dessa minha edição aqui, que eu vou ler aqui para vocês agora. O diabo diz então o seguinte: pelo arrobo com que me negas, vou me convencendo de que apesar de tudo, crês em mim. Nem um pouco, não creio 1/100º, mas 1/1000 crês. Confessa que crês, vai, em 1/10 de milésimo, nem 1 minuto, bradou furiosamente Ivan. Aliás, eu gostaria de crer em ti. Veja que aqui nós temos uma coisa muito importante. Acrescentou de súbito e estranhamente. Ah, enfim confessaste. Mas eu sou bom. Também neste ponto vou te ajudar. Escuta, fui eu que te apanhei, e não tu a mim.
e te contei de propósito a tua própria anedota que havias esquecido para que descresces definitivamente de mim. Mentes. O objetivo da tua aparição é me convencer que existe. Isso mesmo. Mas as vacilações, a inquietação e o debate entre a crença e a descrença, tudo isso por vezes é tamanho tormento para uma pessoa conscienciosa como tu, que é melhor enforcar-se. Pois foi justamente por saber que crês um tiquinho em mim que te acrescentei de forma já definitiva um pouco da descrença contando-te essa anedota. Eu te conduzo alternadamente entre a crença e a descrença, e nisso tenho o meu objetivo, um novo método. Quando deixares definitivamente de crer em mim, começarás imediatamente a assegurar à minha cara que não sou um sonho, mas existo de fato, pois eu te conheço, e então terei atingido o meu objetivo. E meu objetivo é nobre. Lanço em ti apenas uma minúscula semente de fé, e dela germinará um carvalho, e ainda por cima um tipo de carvalho que, sentando nele, desejarás estar entre os padres do deserto e as esposas imaculadas, porque no fundo do teu coração queres muito, muito mesmo. Comerás gafanhotos, te arrastarás para o deserto a fim de salvar a tua alma. Então veja que nesse trecho aqui que eu acabei de ler para vocês, existe uma coisa muito interessante que é, primeiro, essa necessidade que o Ivan demonstra aqui em acreditar no diabo, e mais do que isso, esse trecho aqui acaba demonstrando que esse diabo ele tem uma boa intenção, que é fazer com que o Ivan se livre dos grilhões da razão e abrace com unhas e dentes a fé que ele tanto carrega dentro de si, ainda que com certa relutância. Então, essas tensões aqui, elas vão transparecer mesmo no modo como esse diabo vai falando aqui ao longo de todo esse diálogo que acontece entre esses dois personagens. Porque o estilo da fala do diabo é um estilo que mistura muito bem e nivela de uma maneira muito interessante as referências bíblicas, as referências filosóficas e todo um senso comum que estava ali em voga na Rússia daquele período, que responde muito bem ao populismo crescente daquela época. Então veja que mesmo na fala no modo como o diabo fala, mas não na fala em si, essa tensão já está presente. Então, como eu disse para vocês, o tempo todo ao longo deste capítulo, a existência do diabo vai ser constantemente questionada por Ivan, que ao mesmo tempo em que rechaça essa possibilidade, afirma repetidas vezes que gostaria muito de acreditar que o diabo é real. E nisso acaba consistindo toda a crise e todo o colapso mental porque vai passar esse personagem aqui, que vai se tornando cada vez mais agressivo. E toda essa agressividade que o Ivan vai demonstrando aqui acaba, de certo modo, depondo contra ele. Porque, afinal de contas, se o diabo não existe, por que que o Ivan ficou com tanta raiva ao longo de toda essa conversa, não é mesmo? E toda essa violência que o Ivan vai demonstrar aqui contra o diabo, essa violência é tanta que o Ivan vai fazer várias ameaças ao diabo ao longo de todo o capítulo e chega inclusive a jogar ali um copo nele, só que o diabo consegue se desviar ali daquele ataque, e isso fica descrito aqui na página 841 dessa minha edição, e eu vou ler esse trechinho agora para vocês aqui, porque é um trecho muito interessante de se observar. É dito o seguinte, então: o visitante falava evidentemente arrebatado por sua eloquência, elevando cada vez mais a voz e olhando com ar zombeteiro para o anfitrião, mas não conseguiu concluir. Súbito, Ivan pegou um copo sobre a mesa e o arremessou com força contra o orador. Ah, mas isso é uma estupidez! Exclamou este, pulando do sofá e sacudindo com os dedos os respingos do chá em sua roupa. Lembrei-me do tintureiro de Lutero. Tu mesmo me consideras um sonho e atira copos contra um sonho. Então veja que em momentos como esse, acaba se demonstrando que por essa explosão aqui que o Ivan tem,
ele acaba provando que, no fim das contas, ele não considerava o diabo como uma simples alucinação, como um simples pesadelo, mas dava a essa figura uma existência física, de modo que esse diabo aqui, ele consegue, ao fim do diálogo, convencer o Ivan de que ele é real, ainda que seja apenas uma parte dele mesmo, porque esse jogo entre uma realidade interna ao Ivan e uma realidade externa é algo muito importante ao longo de todo o diálogo, e ela vai ganhar uma importância ainda maior na medida em que essa conversa entre esses dois personagens vai chegando ao fim. Essa associação que é feita então entre o Ivan e o diabo, ela já havia começado desde o primeiro volume deste livro, porque eu não sei, para vocês aí que acompanharam toda essa nossa discussão sobre os irmãos Karamazov, eu não sei se você está se lembrando, mas em algum momento do passado, quando eu estava comentando para vocês aquele momento em que o Ivan conversa com o Alyosha sobre o Grande Inquisidor, e depois dessa conversa os dois vão cada um para um lado, e o Ivan vai para o lado esquerdo, mancando da perna esquerda, eu falei para vocês, prestem bastante atenção neste momento, porque isso vai ser muito importante. Pois é, naquele momento, lá no meio do livro 1, do volume 1 aqui dos Irmãos Karamazov, a associação entre o Ivan e a figura de Satanás e a figura diabólica já estava sendo feita, ainda que de maneira bem sutil, ainda que de maneira não tão explícita como é feita aqui ao longo deste segundo volume do romance. Veja que, a nível da narração, ou seja, o próprio narrador já fazia essa aproximação entre o Ivan e o diabo. E essa aproximação também existe ali no nível da narrativa, quando o próprio Ivan se associa à figura diabólica, como acontece aqui entre as páginas 824 e 825. Eu vou ler aqui alguns trechos desse momento aqui da conversa entre os dois e vou ir comentando com vocês conforme eu for lendo. Então diz aqui o Ivan: sinto-me neste momento como em um delírio, e é claro, estou delirando. Às vezes eu não te vejo nem te escuto, como da outra vez. Ou seja, quando ele diz como da outra vez, ele está dizendo, olha, nós já nos encontramos antes. Mas eu sempre adivinho como andas te amesquinhando, porque sou eu mesmo que falo e não tu. Só não sei se estava dormindo da última vez, ou se te vi em realidade. Agora vou molhar uma toalha e aplicá-la sobre a fronte. Quem sabe não evaporas. Então veja que quando ele está pensando que ao colocar uma toalha ali na cabeça, o diabo vai desaparecer, o Ivan está pensando que ele tem algum controle da situação. Ele pensa, inclusive, que ele está sonhando, como é o caso no momento em que ele diz o seguinte: tinha de me aparecer justo neste pesadelo, mas não tenho medo de ti. Eu te vencerei. Não me levarão para o manicômio. Então veja que aqui nós temos a associação entre o diabo e o sonho e a associação entre o diabo e a loucura. No meu vídeo sobre o Rogério Skylab, eu falei um pouquinho sobre essa questão toda da representação do diabo estar muito atrelada à representação do caos. No caso aqui nós temos a loucura, que é o caos, a desorganização do pensamento. E existe uma outra associação que é feita aqui e que me parece muito interessante, porque é dito o seguinte aqui. Isso quem diz ainda é o Ivan. És uma mentira, és uma doença, és um fantasma. A palavra fantasma aqui é uma palavra muito importante, porque, se não me engano, é o Baudrillard, um teórico francês, um filósofo francês chamado Jean Baudrillard. Ele tem um texto em que ele diz que fantasma, em grego, equivalia ao que hoje a gente conhece como simulacro. Ou seja, o fantasma era uma simulação. Então veja, o diabo aqui, ele é um sonho, o diabo aqui, ele é um indício de loucura, o diabo aqui é uma simulação. Mas se o diabo é um simulacro, o que é que ele está representando aqui para além
da classe social a qual ele pertence, ou para além de todas essas oposições que estão perturbando aqui o Ivan. Ora, o diabo aqui, ele está simulando o próprio Ivan, ele está simulando a própria pessoa que ele está atormentando, porque o Ivan prossegue dizendo: és a minha alucinação, és a encarnação de mim mesmo. Então veja que novamente aqui você tem essa aproximação entre o Ivan e o diabo feita pelo próprio Ivan. E essa aproximação ela é tão grande que desde o início, em vários momentos, o Ivan, apesar de negar, acaba demonstrando que ele acredita na existência física do Satã, como acontece aqui, como eu falei para vocês, na página 825, quando o Ivan diz o seguinte: cala-te se não te encho de pontapés. E o diabo responde o seguinte: em parte eu ficaria contente, porque teria atingido meu objetivo. Se recorres a pontapés, quer dizer que crês no meu realismo, porque não se dá pontapés em um fantasma. Então veja que desde o início já se estabelece uma relação conflitiva entre esses dois, o que culminaria no momento então em que o Ivan pega ali um copo e acaba jogando no diabo. E é justamente nessa altura que a realidade objetiva, essa realidade externa a esse pesadelo ou a esse delírio, enfim, começa aos poucos a se misturar com essa realidade subjetiva do próprio Ivan, quando o diabo acaba avisando para ele: olha, o Alyosha está ali batendo na porta, o que de fato está acontecendo. Com isso, então, o Ivan acaba acordando, acaba saindo desse estado de torpor no qual ele estava. E ao acordar, então, para a realidade objetiva, ele percebe que nada do que ele vivenciou aconteceu de fato. O que acaba colocando essa representação do diabo aqui em uma zona fronteiriça intensiva entre o campo da realidade concreta e o campo da realidade onírica, o campo do delírio. E daí uma coisa interessante, a partir deste momento, diante dessa constatação de que nada daquilo foi real, o primeiro impulso do Ivan é ir na direção contrária àquela que ele veio assumindo desde o início da conversa com o diabo, porque ele, a partir do momento em que ele vê que nada daquilo ali foi real, o Ivan passa a afirmar que tudo aquilo aconteceu e foi de fato real, que tudo aquilo aconteceu na realidade objetiva, o que acaba pressupondo que o diabo também passa, neste momento aqui, a representar uma realidade objetiva ao personagem, ao Ivan. Essa realidade se confirma principalmente quando a gente para pensar e percebe que o diabo acaba se afastando quando o Alyosha, que sempre foi desde o início do romance encoberto por essa áurea de santidade, se aproxima, ou seja, quando o mensageiro de Deus se aproxima, o diabo se afasta. Portanto, essa daqui talvez seja uma das representações mais singulares e mais interessantes do diabo em toda a literatura, justamente porque essa figura aqui neste romance do Dostoiévski fica o tempo todo, ele assume o tempo todo conotações positivas e negativas. O tempo todo esse diabo aqui, ele tem a sua realidade rechaçada e aceita. Ele vai o tempo todo se colocar como algo individual e como algo coletivo. Ele vai o tempo todo assumir uma posição interna e externa ao personagem. E foi por conta disso tudo que, apesar de não haver aqui um pacto propriamente dito, me parece que toda a crise do Ivan em aceitar ou não o diabo, o que traduz muito bem toda aquela tensão entre a fé e a razão, acaba se configurando como uma discussão muito interessante sobre o modo de representação de tão ilustre figura aqui no mundo das letras, não é mesmo? E é justamente por conta disso tudo que eu acabei resolvendo colocar este vídeo aqui dentro do projeto de leitura dos Irmãos Karamazov, mas também dentro do projeto de leitura sobre o Pacto Fáustico
e sobre a representação do diabo, que na minha opinião modesta, aqui ganha um dos seus pontos máximos, um dos seus pontos altos. Então, se você aí tiver este livro na sua casa, mas estiver com muita preguiça de ler o romance como um todo, eu sugiro que você pare para ler, nem que seja este momento aqui, porque vale muito a pena. E daí agora me dirigindo especificamente às pessoas que estão acompanhando as discussões da leitura coletiva aqui do livro, eu não vou terminar a nossa conversa sobre o fim deste capítulo aqui e sobre o que se segue a ele antes de chegar lá no livro 12, que é o livro sobre o qual nós vamos falar no vídeo seguinte dentro do projeto de leitura coletiva, porque senão pode ser que eu acabe dando um spoiler aí para quem não está acompanhando as nossas discussões, mas fiquem tranquilos porque eu vou falar de tudo isso no início do meu vídeo sobre o livro 12, que vai ser então o vídeo que vai encerrar esse projeto de leitura maravilhoso. Evidentemente enfim, indico essa leitura para todas as pessoas, mesmo se você aí não está lendo, como eu falei para vocês, não tem problema nenhum, pegue esse trecho aqui e leia, porque eu tenho certeza que quando você se deparar com este ponto da leitura, não vai ter como você resolver não ler o resto do livro, então fica aqui esse excelente cartão de visitas para os novos leitores, certo? Enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. E evidentemente, se eu esqueci de falar alguma coisa aqui que você julga pertinente, que você julga importante para compartilhar aqui, para contribuir positivamente com as nossas discussões, é claro que você tem toda a liberdade para comentar lá embaixo, certo? Um amplex para vocês todos. Até o próximo vídeo e tchau!